Grande Deus, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor se manifesta a nós de diversas maneiras e nós agradecemos porque o Senhor se importa conosco, se relaciona conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho Jesus, que veio a essa terra e que nos coloca debaixo da graça, Pai. Muito obrigado por isso. Age, Senhor, na nossa vida e através de nós, na vida de outros também. Que a nossa vida seja um eterno dar e receber para o Teu amor, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. E o primeiro texto no qual nós vamos meditar é 1 João 4,8, que diz o que para nós? 1 João 4,8, você lembra? Isso. Vamos falar junto? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Olha que declaração profunda, infinita, imensa, maravilhosa. Essa declaração tão pequenininha e tão profunda já diz em si mesma quem é Deus e sobre a natureza de Deus. Você acredita que Deus é eterno? Sim. Eterno quer dizer daqui para frente, mas quer dizer também daqui para trás. Eterno. Se Deus é eterno daqui para frente e daqui para trás, quer dizer que Ele sempre vai existir e que Ele também sempre existiu. Né? Tudo na criação tem um propósito. Vamos pensar no propósito da criação? Me acompanha aí nessa ilustraçãozinha que eu coloquei, né? Olhando aí para esse pequeno bioma aí, né? A gente vê que o mar, ele evapora e abastece as nuvens, que por sua vez chovem sobre as montanhas, abastecendo as fontes das águas, que desaguam em rios e que dão vida por onde quer que eles passem. Rios que desaguam no mar, que novamente vão evaporar e vão abastecer as nuvens, e aí continua. Você vê, tudo tem um propósito. Qualquer coisa na natureza para a qual você voltar os seus olhos, você vai ver que tudo na vida tem um propósito de servir. E essa é a lei do amor e do serviço, que é uma lei eterna. Eterna por quê? Porque ela reflete o caráter de Deus. Deus é esse eterno dar e dar e dar. Por que essa lei do amor e do serviço é eterna? Aí em 1 João 4,8 é o verso que nós lemos, que nós falamos, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é amor e Ele é infinito, para trás e para frente, esse verso, por si só, já declara que Deus é um só, que existe eternamente e que Ele é um Deus em 3 pessoas. Porque se Deus fosse uma só pessoa, deveria então ter existido um tempo lá atrás, quando Ele não era amor. Porque o amor só é possível quando ele é compartilhado. Se Deus fosse só uma pessoa, não poderia ser compartilhado com mais ninguém. Mas a Bíblia declara que Deus é amor, eternamente, para frente e para trás. E essa declaração me mostra que Deus precisa ser mais de uma pessoa. Por toda a eternidade, o Pai e o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. E eu quero que você comece a perceber a ligação disso com aquela figurinha que eu mostrei no começo, não é? De uma coisa serve a outra, e uma em função da outra, e que essa coisa de Deus e da natureza é um eterno dar. Por toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo glorificam um ao outro. Olha Jesus orando para Deus na oração sacerdotal. Eu te glorifico na terra, completando a obra de que me encarregaste. Jesus está falando com Deus, dizendo, eu te glorifico, Pai. Aí ele pede para Deus o seguinte, agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
quando eram só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui Jesus está glorificando o Pai e dizendo para ele, me glorifica também. E essa é a dinâmica. O Pai glorificando o Filho glorificando o Espírito e essa ciranda. Por isso que esse autor aqui, que é o C.S. Lewis, né, que escreveu também Crônicas de Nárnia, mas que é uma das figuras, né, religiosas do nosso século, ele escreve, no cristianismo Deus não é algo estático, mas dinâmico. Uma atividade pulsante, uma vida, quase que uma espécie de drama. Quase que, se você não me achar irreverente, ele diz, uma espécie de dança. E quando eu li essa primeira vez, eu falei, peraí, ele está dizendo que Deus é uma espécie de dança. O que ele está querendo dizer com essa coisa? E olha só, aqui é um outro autor, e tem 3 autores que eu vou citar, eles estão falando do mesmo assunto, né? E ele diz aqui, as pessoas de Deus, os 3, exaltam umas às outras, têm comunhão umas com as outras, submetem-se umas às outras. Pai, Filho e Espírito. Cada pessoa divina abriga as outras no centro do seu ser, num constante movimento e abertura e aceitação. Cada pessoa envolve e cinge as demais. A vida interior de Deus transborda em consideração pelos outros. O Pai, o Filho, e esse aqui é o Timothy Keller, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão centrados uns nos outros, adorando, servindo uns aos outros. E por eles glorificarem uns aos outros em amor, Deus é profunda e infinitamente feliz. E agora eu entendo o que disse o C.S. Lewis quando ele diz, essa vida de Deus é uma dança. Eu imagino uma ciranda de roda, sabe? Para criança, 3 crianças são suficientes. Uma dá a mão para a outra e elas começam a virar em roda, de mão dada, nessa atividade concêntrica, voltadas umas para as outras. Onde a atividade de uma depende da outra, que depende da outra, e uma serve à outra. É exatamente assim. Um amigo meu, há um tempinho atrás, não muito tempo, um médico, ele diz assim, escuta, a gente está falando sobre Bíblia, ele falou assim, escuta, lá na eternidade a gente não vai ter mais esse negócio de dar glória a Deus, de glorificar a Deus, porque Deus não precisa disso, né? Como quem diz, é só nós que precisamos glorificá-lo. Ele não precisa disso, mas lá na eternidade, todo mundo perfeito, não, Deus não precisa disso, né? Mas você entende que a glorificação, ela é algo mais do que simplesmente afagar o ego de Deus. Aí não está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ficam afagando o ego de um do outro, mas que um serve ao outro. E me leva a lembrar de Moisés. Moisés pedindo para Deus, num pedido abusado, onde diz assim, Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus responde para ele. Deus concorda ou não concorda? Sim ou não? Concorda. E Deus diz assim, aceito, Moisés, e eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade, ele fala. Deus usa glória como sinônimo de bondade. E bondade é amor. Aí as coisas fazem muito sentido quando eu percebo que o apóstolo Paulo diz assim, e nós somos transformados de glória em glória. Bondade, amor. À medida em que o nosso amor cresce, nós vamos sendo transformados. Faz sentido isso? Faz todo sentido do mundo. O que importa isso? Exatamente isso que eu estou falando. Ele diz assim, importa mais que tudo no mundo. Toda essa dança, ou drama, ou padrão dessa vida tripessoal deve ser representada em cada um de nós. E é por isso que quando Deus criou o ser humano, ele fez a sua imagem e semelhança. E ele diz para o homem e para a mulher, o homem vai deixar o pai e a mãe, vai se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. 2 pessoas. É interessante, quando eu era mais novo, eu pensava assim, uma pessoa que não é casada deve ser meia pessoa. Só vai se tornar inteira quando casar, porque se 1 mais 1, se
um ser humano mais o outro junto dá uma só carne, então é metade. Mas não. É que na conta de Deus, a matemática dele é diferente, né? Porque na matemática de Deus, 1 mais 1 e mais 1, quem são esses? Pai, Filho e Espírito Santo. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E na matemática de Deus, um homem que se une a uma mulher são uma só carne. A minha imagem e semelhança, iguais a mim. Se a gente entrar nessa ciranda de Deus, né? Ser transformados de glória em glória é o mesmo que ser chamados por Deus para entrar na dança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali naquela ciranda. Eles dizem, e aí? Vem. E a gente dá a mão e a ciranda continua. E continua. E sempre tem lugar para mais um nessa roda que fica enorme. Por isso, ser centrado em si mesmo é ser o quê? Parada, estática, não dinâmica. E aqui você vê o que aconteceu no pecado original, né? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com os anjos na eternidade, todos ligados entre si, nessa ciranda, onde um serve, glorifica e ama, os anjos juntos, aquela roda enorme, e de repente alguém quebra a corrente do amor, da graça, da glória, e glorifica a si mesmo. Eu não quero mais estar nessa dança. Não quero mais fazer parte disso. Não quero mais fazer parte dessa corrente de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo caracterizam-se por um amor que se doa um pelo outro. Se doa. Nenhum deles insiste, nem pede e nem espera que os outros três girem em torno dele. Não existe esse pedido. Aliás, não existe nem uma exigência ou uma espera. Cada um deles, de forma voluntária, se envolve e gira em torno dos demais. É assim que acontece. Porque Deus é amor. Olha só, vê se não faz sentido esse pensamento. Se Deus não existe, nós estamos aqui por acaso. E o que nós chamamos de amor é apenas uma reação química no seu cérebro, que potencializa a sua sobrevivência e a perpetuação da sua espécie. Aí é o que a gente chama de amor, acaba sendo egoísmo, porque ele é feito para mim, por minha causa, para que eu perpetue a minha espécie. Agora, se Deus existe, não está tudo centrado em mim? Ele que já era completamente feliz, criou você para te chamar para a dança, interagindo em amor com outras criaturas e com Ele mesmo. Olha o que diz aqui o Keller. Ele deve ter nos criado não para receber alegria, mas para dar. É disso que se trata a dança. Quando eu faço casamento, eu costumo dizer para os noivos sempre a mesma frase. Se eu não falei em algum, foi porque eu esqueci no dia. Mas a frase que eu digo é assim: noivo, quer ser feliz? Noiva, quer ser feliz? Não se casem. É o que eu digo, né? E é só um joguinho de palavras que eu aprendi com alguém também. Porque se eu quiser me casar para ser feliz, não adianta que nós não seremos felizes. Agora, se eu me casar para fazer feliz, e aí não é o que ele está dizendo? Não para receber, mas para dar alegria. E eu quero dizer para você também, se você está procurando uma igreja para ser feliz, essa igreja é o lugar errado. Entende? Porque aqui não é o lugar de alguém que venha para ser, mas para fazer. Aqui a gente se reúne, se esquenta, se aquece, se envolve e a gente é motivado para fazer outros felizes. E é só isso que faz sentido. É disso que se trata, ser criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado quebrou a lei do amor e serviço. Foi o Lúcifer, né? Quebrou. Aí Deus vem e resume tudo que ele revelou na palavra dele, ele resume
no universo, ele resume na Bíblia e deixa a palavra com a gente. Mas Deus sabia que nem todo mundo no mundo teria acesso a essa palavra. E mesmo no tempo antigo, muitas pessoas não teriam acesso a ela para ler. Por isso Deus resumiu, disse, vou resumir a palavra. Porque a palavra é a expressão do meu caráter. E eu vou resumir toda a palavra em alguma coisa que expresse o meu caráter. Por isso Deus pôs a lei do amor e do serviço. Olha só, essa lei é eterna, não é? Não foi o que a gente disse no começo, a lei do amor e do serviço? Não é nela que está envolvida a trindade? Mas será que lá, antes do pecado aparecer, essa lei aí já era eterna, existia? Sim, só não em palavras como está aí. Porque não fazia sentido lá na eternidade ter uma lei que dissesse assim, honra teu pai e tua mãe, se no céu só existia Deus e os anjos. É ou não é? Mas quando o pecado entra no mundo, Deus diz assim, eu vou traduzir isso agora, palavras que um mundo pecador entenda. E Deus colocou ali em 10 mandamentos, expressão do caráter dele. O que Deus é craque em resumir, porque resumir todo o caráter dele na palavra e depois resumir na lei, nós que somos seres humanos somos craques em complicar e em multiplicar. Deus resume, a gente multiplica. E olha só, na época de Jesus tinham 613 leis sobre os 10 mandamentos. Faz sentido? O nome disso aqui é tradição. Nós somos craques em criar tradições, em lutar por elas, morrer por elas e confundir tradições com aquilo que Deus disse. Nós somos craques em fazer isso. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente desvia as pessoas. Porque alguém pergunta, escuta, mas no dia de sábado eu posso fazer tal coisa? E aí eu, que sou líder religioso, me vejo na autoridade ou na responsabilidade de dizer, e isso você pode, mas aquilo não pode. E por que essas 613 leis? Porque naquela época era do mesmo jeito, as pessoas perguntavam. E aí alguém disse, pode cortar a grama no sábado? Não, isso é trabalho, não pode. Deus diz, não trabalharás. Mas e se eu estiver caminhando em cima da grama e o meu pé resvalar na grama e cortar a grama? Peraí, agora ficou complicado. Peraí. Não, isso, cortar a grama não pode no sábado. Então, é melhor não andar na grama no dia do sábado. Entende? E aí tinha uma lei que dizia que não podia caminhar na grama no dia do sábado. Porque você estava trabalhando no sábado. É complicado, não é? Nós somos craques em complicar, né? O que Deus simplifica, a gente complica. O que Deus resume, a gente multiplica. Jesus resume a lei. Peraí. Deus resumiu o caráter dele na palavra e resumiu a palavra na lei. Agora vem Jesus e resume a lei. E como é que ele resume? O texto diz assim, e os fariseus, os homens aqui dos costumes, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. E nessa hora o fariseu estava pensando, respondeu certo. O que eu vou falar agora? Mas Jesus continuou. E ele disse assim, esse é o primeiro grande mandamento. Opa, tem um outro? Além de amar a Deus? O primeiro mandamento é esse. Amar a Deus. É assim. Ou seja, eu sou convidado a amar a Deus pela palavra, pela lei. A lei do amor e do serviço, que é a essência de quem é Deus. E o segundo, semelhante a esse, Jesus falou, é amarás o teu próximo como? Como a ti mesmo. Uau! Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, eu não sou convidado só a amar a Deus, mas eu sou convidado a amar também a quem? Ao meu próximo. Eu tenho que amar ao próximo, qual é a medida com a qual eu amo o próximo? A medida com que eu amo a mim mesmo. Então, nesse mandamento do amar ao próximo, tem os 2, amar ao próximo e amar a mim mesmo.
eu preciso me conhecer. E Jesus diz, coloca na gangorra, coloca na balança, e tem que estar equilibrada a balança. Não pode ser nem mais e nem menos, tem que ser igual. Agora você deve estar pensando, o que será estar no canto ali, no outro canto desse triângulo, né? E a gente vai ver agora. Como Jesus amou? É porque essa pergunta é muito importante. Porque dizer que ama é uma coisa muito bacana. Mas a gente quer ver o amor traduzido em atos, na prática. O amor tem que ser traduzido na prática. O pai passa pelo filhinho e o filho diz, pai, vamos jogar bola? Diz, eu não tenho tempo agora. Hoje não vai dar, tá? Mas o papai te ama, viu? Beijão. Outro dia, pai, é hoje que nós vamos jogar bola? Justo hoje, filho. Hoje não vai dar também, mas papai te ama, viu? Terceiro, quinto dia, um mês. Você acha que esse eu te amo tem algum valor? Quem ama, prova que ama. E é o que Deus diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Mas ele não veio só para morrer, ele viveu também. E a vida dele prova que Deus nos ama. Porque ele diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ou seja, se eu amo, eu sirvo. Por isso Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E o que tem que ocupar o outro lado do triângulo é esse. Amar a Deus, amar o próximo e amar, servir. E aí forma, de novo, o triângulo. Forma de novo a ciranda. Forma de novo a roda. Porque o serviço é a prova de que eu amo. O serviço é a prova de que eu sinto de verdade alguma coisa ou que eu estou crescendo, evoluindo no meu amor com Deus. Aliás, isso prova quem eu sou em relação a Deus. E aí Jesus diz para nós, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei? Ide, fazei discípulos. E é isso que eu chamo de missão impossível. Sabe por quê? Ser discípulo é muito complicado. Entrar na dança é muito complicado. É fácil sair, o duro é entrar. Mostrar que eu amo de fato é muito difícil. Na verdade, não é difícil, é impossível. Humanamente impossível. Humanamente impossível. E é por isso que eu preciso me perguntar, como é que eu faço isso? E Jesus diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Com isso o quê? Com isso, ele diz, as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Vocês vão conseguir fazer discípulos se vocês forem. Fazendo isso, as pessoas vão saber. Fazendo isso, o quê? E o texto continua. Se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, quando eu amo a Deus, quando eu amo ao próximo, e quando eu sirvo o meu próximo, aí sim eu me torno um discípulo. De novo, é uma missão impossível. Impossível para mim, que sou ser humano. Eu quero dizer para você, esse aqui é o DNA da Igreja do Campolim. Você que tem vindo, sabe quanto tempo faz que nós estamos aqui, reunidos, congregados? Essa igreja tem 3 meses. Se você for comparar com a criança, ela é um bebezinho. Até agora a gente se estabeleceu aqui, mas essa igreja, ela funciona ou vai funcionar de agora em diante nesses 3 pilares. Quando alguém perguntar para você, qual é a visão da tua igreja? Você diz assim, a visão e a missão da nossa igreja é amar a Deus, amar ao próximo e amar servir. Qual é a visão e a missão da igreja do Campolim? Amar a Deus, amar ao próximo e amar servir. É entrar na dança, na ciranda, dar a mão para Deus, dar a mão para o próximo e se envolver nessa coisa. E essa coisa se manifesta assim. Nós temos sim, alguns eventos de missão para fazer. Mas a missão tem que estar dentro do teu coração.
Não é a igreja que é responsável pela tua missão. Quando você olhar para a igreja, você diz assim, puxa, podia ter mais missão. Não olhe para a igreja, bota um espelho na tua frente. Aí vai fazer sentido você pensar nessa missão. Sim, nós teremos eventos, porém, a partir do início do ano que vem, a gente vai começar a ter ministérios que você mesmo vai criar. A gente só vai estimular e vai apoiar. Esse lugar aqui é um lugar, um espaço multiuso para ser usado para essas coisas mesmo, num lugar privilegiado, né? Agora veja, você está na dança ou você está olhando para os lados, procurando alguém que gire em torno de você? É uma pergunta para fazer para você. Outra pergunta, você lê a Bíblia, você está apenas lendo a Bíblia, ou você está permitindo que a Bíblia leia você? Mas como é que a Bíblia lê a gente? É quando você abre o seu coração, não só para você falar com Deus, mas para você ouvir Deus falar com você também. É assim que a gente permite. A gente está envolvido nessa missão impossível. Mas ela é possível a partir do momento em que a gente se envolve com Deus. Agora, eu quero terminar isso aqui louvando a Deus e conectando a gente com Deus e com o próximo. Então eu quero que você comece a cantar comigo. A gente vai cantar esse coro aqui só com violão e depois vamos emendar. Podemos ficar em pé para cantar? Para louvar? E o que nós vamos cantar é a caridade, o amor. A caridade é um dom. Canta comigo assim, ó. Quer ver, ó? A caridade é um dom, ó sim é, se você pode cantar, cante já, um instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém, é amar. Amém, vamos cantar, louvando a Deus, conectando com o outro, colocando a nossa vida na mão de Deus. Aceitando participar da roda. Quando Jesus desse mundo andou, nos transmitiu a lição de amor. Ao ir para o céu, tantos dons nos deixou. Descubra qual é o seu. Ao nos criar, dotou-nos com dons. E esses dons Ele vai nos pedir. Quando Ele voltar, Ele vai nos pedir. Descubra já o seu dom. A caridade é um dom. Assim é, se você pode cantar, cante já, um instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém, é amar. Amém, que assim seja. Que isso aconteça para a honra de Deus, através da nossa vida. Mesmo que eu tenha talvez tantos dons, que eu fale línguas ou possa curar, se o amor me faltar para com meu irmão, eu sei que nada serei, pois o amor tudo sofre e crê, tudo espera e tudo suporta, e já
Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por esse lindo dia de sábado. Nosso coração se enche de alegria quando sabemos que temos a oportunidade de ajudar o nosso próximo. Nos abençoe para que este projeto, para que esta missão possa render muitos frutos. Querido Deus, abençoe a vida de cada um aqui. Que ao voltarmos para casa agora, o Senhor nos acompanhe com os teus anjos. Perdoa todas as nossas faltas e nos dê uma tarde muito feliz em tua companhia. Tudo isso pedimos e agradecemos em teu nome, Jesus. Amém.